Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do canal Podcast Consciente. Eu me chamo Victoria Munhoz e eu sou a sua professora aqui nesse canal do Spotify. Também estou nos canais do Instagram. Meu Instagram é o @VictoriaWMunhoz. Também estou no YouTube com várias consciências e vários conhecimentos sobre o despertar da consciência, né? Porque quando a gente fala em despertar, para muitos pode parecer algo muito abstrato, mas na verdade é a gente se tornar mais consciente da nossa realidade. Mergulhar no nosso processo de autoconhecimento e descobrir quem de fato somos, né, em essência, dentre todas essas sugestões do meio, sugestões que a gente se tornou e que muitas vezes a gente não se identifica, a gente não entende como que a gente chegou em determinados momentos e lugares. E quando a gente vai perceber, tem influência da nossa família, da sociedade, de amigos, etc. E muitas vezes está desconectado da nossa essência. Então, despertar a consciência nada mais é do que se tornar mais consciente da sua vida, tomar as rédeas, assumir a sua vida e começar a direcionar as suas escolhas mais alinhadas com a sua alma, com aquilo que você é em essência e também com a sua encarnação atual, porque afinal a gente está aqui por algum propósito, por alguma missão. E hoje nesse podcast a gente vai falar sobre a essência de quem somos nós. E é um tema bem profundo, difícil também de abordar num podcast só, porque envolvem muitas variáveis e muitas vertentes, e o processo de autodescoberta é um processo infinito, onde a gente vai tirando camadas e vai acessando um pouco mais da nossa essência, né? Mas eu vou tentar trazer algumas consciências importantes para que você entenda até em que momento você está do seu processo, porque tem gente que vai escutar esse podcast que está recém no início da sua caminhada de despertar, de autoconhecimento, outras pessoas vão estar mais aprofundadas. Então, para que você entenda em que momento você está e também para que você entenda os próximos passos dessa sua jornada, né? E para a gente começar esse podcast, eu quero te falar um pouco sobre os níveis de consciência que a gente tem aqui no planeta Terra, né? Para começar, se você está mais aprofundado na sua jornada de autoconhecimento e espiritualidade, você sabe que não existe somente este planeta com vida, né? Aquela história de ficção científica e da NASA que buscam outros planetas, enfim. Tudo isso é muito mais profundo do que é mostrado, e quando você começa a estudar física quântica, entender as leis do universo e como as coisas funcionam, você começa a perceber que na verdade não tem como existir somente um planeta com vida, né? Olha o tamanho deste universo, e não só isso, a gente tem mais de um universo, né? Ao todo, de acordo com esse estudo da física quântica, a gente tem em torno de 12 super-universos, e dentro desses super-universos, sendo eles 7 físicos e 7 imateriais, temos também vários outros universos, várias outras galáxias, né? A galáxia, o quadrante da galáxia onde estamos localizados é a galáxia da Via Láctea, né? Mas muitos de nós não vieram da Via Láctea, vieram de outras galáxias, e não só vieram, como já tiveram muitas existências em outras galáxias, né? Eu, por exemplo, já vivi durante muitas existências na galáxia de Andrômeda e participei de vários processos por lá. Porém, né, na nossa galáxia atual, a Via Láctea, onde a gente tem aí vários planetas com vida e várias outras civilizações, não existe só a raça humana, existem outras raças de seres que a gente chama de... Aqui neste planeta a gente chama de seres estelares, né? Mas são estelares porque, na verdade, eles... estelares ou extraterrestres, o que afinal é extraterrestre? Significa que está além da camada da Terra, né? Ele não está na nossa superfície terrestre, por isso que é extraterrestre.
Não tem nada a ver com essa baboseira que falam de, ai meu Deus, ET, Grace, Zeta e não sei o que, né? E os homens verdinho, barrigudinho, com cabeção, uns olhos enormes. Na verdade, o extraterrestre são todos aqueles que têm a origem em outras galáxias, em outros planetas, fora da superfície do planeta Terra. O que a maioria de nós, em essência, é um extraterrestre, porque a maioria de nós não possui a sua origem de alma aqui neste planeta. A maioria de nós viemos de outras galáxias, viemos de outros planetas, somos extraterrestres e estamos vivendo uma experiência terrena, ou seja, nossa alma neste momento está encarnada neste plano e neste planeta terrestre, porém não somos daqui, né? A maioria de nós, na verdade, existem almas que a sua alma, quando ela foi originada a partir ali da sua mônada, do seu eu superior, ela foi originada aqui no planeta Terra. Então são os terráqueos, né? Como a gente tem outros planetas, os sirianos, os canopianos, lirianos, orianos, venusianos, enfim, que vêm de outras civilizações, de outros planetas, de outras estrelas. Aqui no planeta Terra nós temos os terráqueos, então temos quem sim teve a sua alma originada nesse quadrante, nesse setor do universo, mas temos também quem não teve, né? Eu, por exemplo, não tive. A minha essência, ela está conectada à ordem dos dragões dourados, né? Então, e eu sou uma alma muito antiga, né? Então, eu, na verdade, quando a minha alma foi originada, eu não tinha o corpo, né? Não fui originada para viver a experiência num corpo biológico humano. E aí eu passei por vários outros processos até chegar nas Pleiades, onde eu comecei a viver experiências humanas, né? E aí eu vim para a Terra há muitos e muitos, muitos anos atrás, né? Milênios e centênios, enfim. Eu vim viver a experiência terrestre. E aí eu acabei ficando por aqui para realizar alguns trabalhos, né? A gente acaba também passando pelos processos de perder a nossa consciência espiritual ao longo desse processo aí terreno. E aí a gente acaba muitas vezes ficando aprisionado, onde a gente tem que, ao longo das nossas encarnações, recordando a memória espiritual, né? Então, um overview aí para você entender, e chegando até esse momento desse podcast, você já entendeu que você não você está, então você não é humano, você não é um corpo biológico, você está, a sua essência espiritual, e pode ser que você tenha sido originado a sua alma quando ela foi originada. Todas as almas são originadas para um propósito e uma missão específica. Então, quando ela foi originada, pode ser que você tenha sido originado neste planeta ou em outros planetas, outras galáxias, inclusive em outros universos ou super-universos. Então, sendo assim, você também é um extraterrestre, né? E qual que é a sensação prática, né, de entender, de começar a entender se a nossa alma foi originada aqui nesse planeta ou não, tá? Bom, a sensação na prática é pessoas que elas estão num nível muito, muito, muito material, muito apegado à matéria, a essa dimensão, a essa realidade. Então elas não acreditam em nada, absolutamente nada, são totalmente focadas naquilo somente o que os olhos podem ver, né? E, enfim, somente o mundo material. São pessoas que não se questionam sobre a sua realidade, não se questionam sobre as suas decisões, escolhas, não se questionam sobre a sua vida, vivem apenas no piloto automático, nunca se conectaram a nada além disso. Então são pessoas muito, muito, muito adormecidas. Geralmente essas pessoas, elas têm mais propensão de terem tido a sua existência originada no planeta Terra, porque afinal essas pessoas, elas se sentem em casa aqui. O planeta Terra, de certa forma, é a casa delas, porque foi onde a alma delas foi originada. Então, elas estão encarnando aqui há tanto tempo que elas não conseguem enxergar que existe algo além daqui. Outro indício, né, quando a sua alma não foi originada no planeta Terra,
dois fatores principais. Você começa a se questionar sobre a sua realidade. Então você começa a se questionar as suas crenças, o que você faz, se você sente uma vontade de sair desse piloto automático, você começa a perceber que as coisas não são tão do jeito que, né, essa sociedade, esse sistema traz. Então esse é um dos fatores. Você começa a se questionar, você começa a questionar a sua própria existência, e aí que começa de fato esse processo de despertar. Mas outras pessoas que são consideradas as sementes estelares, ou seja, a semente estelar, ela veio de outros planetas, outras estrelas, outras galáxias, e ela veio numa missão específica. Então ela já teve uma vivência muito, muito grande em outros sistemas, mas ela veio para cá de forma voluntária ou, né, mandada, porque a gente sabe que tem toda uma hierarquia que nos orienta o que a gente precisa fazer, porque tudo que a gente faz influencia nesse todo. Então, essas almas, elas vieram para cá e por algum motivo elas permaneceram aqui. E elas sentem, desde que elas se conhecem por gente na encarnação atual, uma falta de algum lugar, uma sensação de vazio existencial, como se elas não pertencessem a este lugar aqui, como se a vida delas não tivesse aqui. Então elas sentem uma desconexão com a sua família atual, elas sentem uma desconexão de como são as coisas nesse planeta, elas não se sentem encaixadas dentro desse sistema, e às vezes, por mais que elas vivam certas coisas na sua existência, é difícil para elas se conectarem de fato a essa experiência, né? Elas sentem muita falta de casa e elas sentem até um pouco de raiva, como se fosse uma indignação mesmo de estarem aqui, né? Então, esses são alguns sintomas de que a sua alma não foi originada de fato aqui. E isso é algo que eu sempre senti, gente. Eu sempre senti esse vazio, eu sempre senti que eu não me encaixava, eu sempre senti falta de ir a um lugar que eu não sabia onde era. E até eu entender como tudo funcionava, esse vazio ainda fazia muito parte de mim. E até pouco tempo ele fez parte de mim, até pouco tempo era difícil para mim aceitar a vida aqui, por mais que eu fizesse aquilo que eu amasse. Mas chega um certo momento que quando você está plenamente alinhado ao processo, ao propósito, à sua missão de alma, aquilo que você veio de fato manifestar aqui, e quando você sente de fato a presença das suas equipes espirituais no seu campo, então você começa a entrar num processo de assumir essa existência e fazer o melhor uso dela e ser feliz no meio do caminho. E de repente esse vazio existencial, esse buraco que parecia tão grande, ele começa a diminuir. Simplesmente porque você começa a se empoderar da sua própria vida e a se alinhar ao seu processo. Então a vida na matéria, ela se torna menos difícil, porque muitas vezes a indignação da semente estelar é justamente porque, nossa, é tão difícil essa vida na matéria que o que eu tô fazendo aqui, sabe? Eu não sou daqui. Mas a verdade é que você precisa estar aqui neste momento, existe um propósito para isso, e se você não aproveitar e não assumir essa existência com todas as suas energias, você vai deixar de viver essa encarnação e você acha ilusoriamente que você vai para um lugar melhor, mas na verdade não tem como ir para um lugar melhor se você não faz a sua vida a melhor vida que você pode ter, compreende? É uma distorção e uma ilusão a gente acreditar que a gente vai ser resgatado por alguém, pela nossa família de alma, ou seja lá por quem for. Nós mesmos nos resgatamos. E entender isso profundamente, começar a agir em prol disso, é o que faz com que a gente realmente se alinhe ao nosso processo. E para vocês perceberem como a minha mente ela voa e ela vai contando histórias, ela vai canalizando as informações, hoje eu preparei alguns tópicos para falar sobre a essência de quem somos para vocês, e eu já comecei a falar sobre outras coisas que vieram no campo e que talvez é o que você que está me ouvindo aí de fato estivesse precisando escutar neste momento, né? Porém, vamos voltar um pouquinho ali dos níveis de consciência. Então, a gente tem vários níveis de consciência neste planeta, porque este planeta, durante muito tempo, ele foi regido, né, por seres que não tinham uma boa índole, né? Então,
Na verdade, ele é regido até hoje, tá? Então, quem tem mais poder, digamos assim, sobre o planeta são seres de má índole. Mas, durante um tempo, esses seres de má índole eles se passavam por seres de boa índole, né? Então, eles entravam num processo de passar de bom samaritano, quando, na verdade, eles estavam cada vez mais agravando este planeta, né? Então, é por isso que a gente vê muitos níveis de consciência nesse planeta, que é bem aquela analogia, parece que eu tô vivendo um verdadeiro purgatório, um verdadeiro inferno na Terra. E de fato isso acontece, porque teve um momento da nossa existência que as almas, qual que é o direcionamento das almas, né? Depois que as pessoas desencarnam, elas desencarnam num gradiente de energia e um gradiente de consciência. E aí essas pessoas, essas almas, elas são designadas de acordo com o gradiente de energia e consciência vibracional que elas têm. Então, muitas almas que vieram para este planeta, que é um planeta de quarentena, é um planeta mais denso, na verdade, elas não deveriam vir para cá, porque mesmo que o planeta seja de quarentena e mais denso, o gradiente de maldade delas, o gradiente de energia delas era muito abaixo daqui. Porém, ao invés de elas serem distribuídas em outros planetas, em outros planetas de exílio, em outras localizações, elas foram trazidas para cá. E aí piorou muito o gradiente de contaminação deste universo, os níveis de maldade, enfim, por isso que a gente vê níveis muito, muito densos vivendo aqui, que são níveis que não deveriam estar aqui, deveriam estar nas profundezas de algum umbral, né, vivendo experiências conforme seu nível de consciência e transcendendo, e à medida que transcendendo, iam sim adquirir o merecimento de estar em planetas mais elevados, né? Mas na verdade vieram para cá, né? E aí deu no que deu e a gente tá com o planeta desse jeito. Por isso que a gente tem muitos níveis de consciência vivendo neste planeta. Então tem esse nível de consciência que é o nível mais denso, que é esse nível de pessoas que matam, que roubam por prazer, né? E que fazem mal ao outro por prazer. A gente tem o nível de consciência de pessoas que, falando bem de forma geral, tá, gente? A gente tem o nível de consciência de pessoas que elas não fazem mal para ninguém, porém elas fazem mal principalmente para si mesmas, justamente porque elas estão completamente imersas em seus pensamentos negativos, em seus sentimentos negativos, em seus apegos, em seus rancores, em suas distorções, em suas ilusões. E elas têm uma vida muito medíocre, uma vida muito infeliz, uma vida muito inconsciente, sem perceber que elas estão manifestando a sua própria realidade diariamente através das suas escolhas e decisões, né? Aí a gente tem um outro nível de consciência que são de pessoas que já estão se questionando, já estão buscando despertar e têm dificuldades nesse processo, mas pelo menos já receberam esse pulso de consciência. E temos depois os níveis um pouco mais sutis, que são pessoas que já transcenderam muitas questões, que já conseguem auxiliar outras pessoas em seus processos, e até seres avatáricos que vêm para cá com quase nenhum tipo de questão para transcender, e eles já vêm com a consciência mais desperta para que eles possam cumprir a missão que eles precisam cumprir aqui para auxiliar a humanidade nos seus processos. Então, a gente tem alguns níveis de consciência, tá? Aonde está a maior parte da população hoje? Bilhões e bilhões de pessoas. No segundo nível ali, que é o nível das pessoas totalmente inconscientes, imersas em seus processos, né? Se você está aqui escutando um podcast que já está aí nos seus 19 minutos de autoconhecimento, expansão e consciência, provavelmente você não está mais nesse nível, você já está no nível de questionamento interno, de querer entender como funcionam as coisas e de querer expandir a sua consciência. Então, pode ser que você tenha muitos desafios ainda, emocionais, mentais, físicos, mas você já está um passo acima de todos aqueles que vivem esse círculo vicioso, não saem do lugar e não conseguem enxergar absolutamente um palmo à sua frente, né? Então, dentro desse nível, você já deve
ter sentido alguma dessas sensações que eu falei para você, como um vazio existencial, uma necessidade de buscar um propósito, de entender quem você é, o que você está fazendo aqui. E isso tudo faz parte do seu processo, porque como eu falei, todas as almas elas foram originadas por algum propósito e você está aqui neste planeta por algum propósito para cumprir uma missão, né? Então, o fato de você estar aqui por um propósito para cumprir uma missão te leva para um lugar de acessar cada vez mais os fragmentos de consciência que te levem a esse processo de autoconhecimento para que você entenda o que de fato você veio fazer aqui, né? Existem algumas chaves que nos fazem acessar esses fragmentos de consciência, por exemplo, né? Chaves através da astrologia, da numerologia, da cabala, da cosmologia, enfim, existem muitas informações aí que nos fazem entender um pouco mais sobre nós mesmos, mas a verdade é que se não estivermos aptos o suficiente para assumir a nossa missão de alma, muitas barreiras elas vão se formar na nossa frente justamente pelos nossos medos, apegos, pelas nossas crenças limitantes. Por isso que precisa ser um trabalho em conjunto. Para que eu possa assumir uma missão coletiva, eu preciso primeiro olhar para o meu processo interno de limpeza. Hoje, gente, eu atuo como mentora de autoconhecimento, como professora, como terapeuta multidimensional energética, mas nem sempre foi assim. A minha formação acadêmica é em ciências contábeis e eu me formei em ciências contábeis justamente por essa influência do meio externo, né, e de crenças limitantes. E quando eu fazia aquilo que eu não vim para fazer, eu me sentia muito com esse vazio. E eu só pude, de fato, assumir a minha missão, prosperar e ter beleza no meu caminho, quando à medida que eu comecei a me limpar internamente, limpar todos esses medos, crenças, me trabalhar. E aí que as portas começaram a se abrir ao meu redor e cada vez mais isso se tornou leve. Mas existe um ponto que é muito importante, a gente precisa caminhar que o caminho se abre. A maioria das pessoas elas estão muito mal acostumadas, porque hoje em dia é tudo muito rápido, né? Você dá um Google ali e você recebe todas as informações que você precisa através de uma palavra-chave ou de uma pergunta. Então as pessoas querem as coisas muito prontas. Eu quero saber qual é a minha missão, eu quero saber o que eu estou fazendo aqui e eu quero saber o que eu faço a partir de agora em apenas 2 cliques. E a verdade é que você pode acessar fragmentos disso, mas o processo interno é muito mais profundo. Isso vai definir também o nível que você está dentro do seu processo de autoconhecimento e de evolução. Porque se você ainda está querendo respostas prontas, fórmulas mágicas, você ainda está muito no ego, você não entendeu nada desse jogo aqui. Agora, se você realmente está disposto a entender o que você precisa, estudar, aplicar, fazer a sua parte e se trabalhar e investir em você, investir em autoconhecimento, investir em cura pessoal, investir em conhecimento e aplicar isso, então você já está em um nível muito mais elevado e você já entendeu muito mais como funciona esse jogo e entendeu que tudo aquilo que você faz em vida vai fazer você acessar um pouco mais de quem você é, se aproximar um pouco mais de quem você é, vai fazer você recuperar um pouco mais a sua memória espiritual, se conectar um pouco mais à sua equipe espiritual, e isso vai refletir na sua vida como uma forma de você trazer mais harmonia para o seu dia a dia, para os seus relacionamentos, na sua prosperidade, no seu trabalho, em todos os aspectos. Porque tudo começa dentro, o fora é apenas um reflexo daquilo que temos dentro, né? E você não é humano, você está. Então não adianta me dizer que a vida é uma só, que depois a gente vê, que na próxima encarnação você faz. A gente tem a ilusão de que algo melhora, mas só melhora se a gente melhora. As coisas só mudam se a gente muda. Caso contrário, as coisas só tendem a piorar. E você precisa entender isso para que você possa cada vez mais acessar esse processo. E existem muitos mestres, né, muitos mentores que estão aí para ajudar nesse processo. Eu tive os meus mentores e tenho a oportunidade hoje de mentorar pessoas nesse processo para auxiliá-las a se reconectarem mais com a sua própria essência. Afinal, a minha missão aqui
é trazer clareza para as pessoas, para que elas possam se conectar mais à sua essência mais pura, através do autoconhecimento, através da espiritualidade, trazendo mais harmonia, beleza e autenticidade para a sua vida. E é por isso que eu vim com o dom da comunicação. Por isso que para mim é muito fácil abrir um áudio e falar com vocês aqui, 25 minutos sem parar, sem gaguejar e sem script. Justamente porque isso é um dom e talento que veio inato para mim, porque eu adquiri ele conforme eu fui me trabalhando nas últimas existências, mas não só isso. Ele faz parte da minha missão aqui, compreende? E cada um tem a sua missão. Tem um ditado muito interessante que fala o seguinte: se um peixe for obrigado a subir uma árvore, ele vai achar a vida inteira que ele é um completo idiota, que ele não serve para nada. Justamente porque o seu dom não é subir em árvores, o seu dom é explorar o fundo dos oceanos. Então, enquanto a gente estiver inconsciente, sem saber naquilo que a gente realmente veio fazer, aquilo que realmente a gente é bom, os nossos talentos, os nossos dons, a gente não consegue fluir com os nossos processos, a gente não consegue usar o nosso máximo potencial e, consequentemente, a gente não consegue viver em realização, em abundância, em harmonia com o nosso ser, compreende? Bom, gente, esse foi o podcast sobre a essência de quem somos, e o que mais importa nesse processo é que você entenda que você não é, você está ser humano. A essência de quem somos é espiritual e ela vem muitas vezes de muito, 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 muito distante. Se você sente esse chamado, esse pulso do despertar da sua alma, de se autoconhecer, de entender o seu propósito, a sua missão, de que você não quer mais viver esse vazio existencial, é muito importante que você busque cada vez mais esse processo de autoconhecimento para que você possa expressar isso para o todo, né? E eu vou te ajudar nesse processo, eu estou aqui para te ajudar. Eu compartilho muitos conteúdos gratuitos com vocês, mas também dentro das mentorias fechadas, a gente consegue aprofundar e direcionar muito melhor esse tema. Então você fique ligado também, principalmente ali no meu Instagram, porque no dia 15 de maio eu vou divulgar para você uma oportunidade única que eu nunca tinha feito antes, para que você realmente, assim como eu, se acesse mais esse seu propósito, a sua missão de alma, o seu potencial. Eu vou te contar todas as chaves que eu acessei e eu consegui acessar para entender a minha missão hoje. Vou te contar toda a minha trajetória e não só isso, vou te passar todo o conhecimento que eu tenho sobre esse tema para que você possa se alinhar cada vez mais ao seu propósito e à sua missão e para que você possa viver de forma muito mais harmônica e realizada nesta matéria que estamos, né? Então é isso, gente. Uma gratidão imensa por estarem aqui. Um grande beijo e até o próximo podcast.